três pontos aí a gente encontra subsídio para fazer essas críticas no próprio Kalec. Então, por isso que eu falei, talvez aquilo que eu vou falar aqui não seja aquilo que é considerado mais importante do Kalec, mas certamente está no Kalec. Então, a partir de algumas formulações do Kalec, a gente pode estabelecer críticas para esses três pontos. A primeira é a questão dos salários nominais e dos preços. Bom, queda dos salários nominais não necessariamente precisa ser acompanhado de queda nos preços. Aí, né, é meio assim, quer dizer, é só a gente pensar um pouco, né, que vai perceber o seguinte: numa situação de desemprego do trabalho, os trabalhadores aceitarem reduzir os seus salários nominais, qual é a reação dos patrões? Eles vão correr para reduzir os preços na mesma proporção? É claro que não, né? Os patrões aí podem aproveitar simplesmente, os trabalhadores estão aceitando trabalhar por menos, que bom, né? E eu vou manter meus preços e vou aumentar minha margem de lucro. Isso é perfeitamente possível, né? Numa situação de desemprego. O que vai acontecer? Qual vai ser o resultado? O resultado vai ser uma queda do poder de compra do salário, porque o salário nominal cai, até pode cair um pouco o preço, mas certamente o preço não vai cair na mesma proporção do salário nominal. Então, no fim das contas, o que acontece é uma perda do salário real, vai haver uma queda do salário real, e nos termos do Kalec vai ter um aumento da margem bruta de lucros, o que ele chamava de um aumento do grau de monopólio. Os trabalhadores aceitando reduzir os salários nominais, isso vai implicar em queda do salário real, e isso vai aparecer para o Kalec como um aumento do grau de monopólio, que é um aumento da margem de lucro, e vai haver uma mudança naquelas parcelas distributivas. A parcela do salário vai cair e a parcela dos lucros vai aumentar. Qual é o efeito sobre o produto de um aumento da parcela dos lucros? Aí, se a gente voltar lá, né? Aqui, a parcela dos lucros é o que está embaixo, ali, da última expressão. Se o gasto capitalista está dado e a parcela dos lucros aumenta, o produto vai cair, não vai aumentar, vai cair. Então é o efeito oposto daquele que está previsto lá pelo efeito Pegu. Então a primeira crítica é essa, ou seja, uma queda dos salários nominais em situações de desemprego provavelmente se transforma em queda do salário real, aumento do grau de monopólio, aumento da parcela dos lucros, redução do efeito multiplicador lá e queda do produto. Então é um efeito contrário daquele que prevê o efeito Pegu. Então esse é o primeiro ponto. Aqui está, né? Porque o Kalec, na verdade, ele, por muito tempo, ele inclusive escreveu, achava que a mudança dos salários nominais seria repassada plenamente para os preços. Não é sempre que ele admitiu, foi sempre que ele admitiu que as variações de salários nominais poderiam não ser completamente repassadas para os preços. Mas, nos últimos textos lá, ele diz, não, mas para aí, então esse texto que, se não me engano, vocês não foram publicados até depois que morreu, que é os salários nominais e reais. Tem que ver, não lembro agora. Mas esse aqui é de 39, então na verdade é bem cedo já. 39 ele já reconheceu que, olha, podemos afirmar que em geral a diminuição dos salários nominais leva, devido à rigidez dos preços, ao aumento do grau de monopólio e igualmente a redução dos salários reais. A diminuição dos salários por entre sistemas e relações liga-se não ao crescimento, mas à queda do emprego. Então, se os trabalhadores fossem atrás da ideia de que reduzir os salários nominais aumentaria o emprego, na verdade, segundo o Kalec, isso não é verdade, ocorreu o contrário. Ao invés de uma perda de salário real, ocorreria uma redução do emprego. É o pior dos mundos, né? Redução do salário real e redução do emprego. Então tá a passagem do Kalec nesse texto, salários nominais e reais, de 39. O segundo ponto é a ideia de que mesmo então imaginando, né, supondo, né, que os trabalhadores aceitam reduzir os salários nominais e há uma queda de preços equivalente, portanto o salário nominal com o salário real fica igual, né? Aí vem o segundo ponto: será que a queda de preços leva a um aumento da oferta real de moeda? Isso requer que o governo, o Banco Central, mantenha fixa a quantidade nominal de moeda, né? Mas essa ideia hoje, eu acho que também
e o consenso, até muitos neoclássicos já admitem de que o Banco Central não controla a oferta de moeda. A oferta de moeda é uma variável que se ajusta. Então é muito possível que uma queda de preços fosse acompanhada de uma queda também da oferta de moeda. Porque está sobrando moeda, o Banco Central vai lá e enxuga. Por quê? Porque naturalmente isso vai ocorrer. Os bancos, quando eles veem que os seus reservas aumentaram, porque, sei lá, aconteceu, os preços caíram, aí as transações em termos nominais diminuíram, então as pessoas precisam de menos moeda. O que acontece? As reservas dos bancos aumentam. O banco vai olhar e vai ver, bom, mas a minha reserva aqui bancária, o valor que ele tem que manter para conseguir suprir o giro e tal, aumentou, porque as pessoas não estão pegando mais o dinheiro porque não precisa, os preços caíram, as transações estão menores e tal. O que o banco faz? O banco fica com essas reservas e enfia onde? Ele pega e manda para o Banco Central. Na verdade, ele pega e troca por título. Com isso, a base monetária diminui. Então, é muito difícil imaginar que uma queda de preços não seria acompanhada de queda também da oferta nominal de moeda. A quantidade nominal de moeda vai diminuir também quando os preços diminuírem. Então, com isso, não tem um aumento da oferta real de moeda. Na verdade, a oferta real de moeda pode permanecer onde está. Normalmente, o governo vai tentar fazer isso para não ter que mexer na taxa de juros. Na verdade, se ele quer manter a taxa de juros, e normalmente é o que, como é que opera os regimes de política monetária hoje? Através da taxa de juros. Então, ele faz de tudo para manter a taxa de juros que ele quer de vigor. Então, na verdade, a oferta de moeda não é uma variável exógena. A oferta nominal de moeda é uma variável exógena. Se os preços caírem, a oferta de moeda também vai cair e não acontece nada com a oferta real de moeda. Então, essa ideia, como eu disse, essa ideia hoje em dia está se tornando cada vez mais difundida, quase todo mundo raciocina assim. E talvez o Kaleck não seja um dos que mais claramente coloca isso, mas encontrei lá uma passagem onde ele diz que uma longa queda dos salários nominais causa uma queda no volume monetário de transações. Se a queda no volume de negócios continuar por um longo período, a política bancária pode facilmente adaptar-se a essa queda secular de modo a reduzir a oferta de moeda. Então, se não for necessário tanta moeda, os bancos ou o Banco Central vão reduzir a quantidade de moeda e pronto. Então, não tem por que a oferta de moeda em termos reais aumentar. Então, esse é um segundo ponto. E o terceiro, aí sim, explicitamente o Kaleck trata disso numa nota lá que ele publicou no Economic Journal de 44. A nota de uma página e meia, uma característica do Kaleck, sempre textos curtos, assim, muito curtos, e ele consegue dizer as coisas em poucas palavras. Então, um texto de uma página e meia que chama Professor Pigou sobre o estado estacionário clássico, um comentário. Ele critica a ideia de que, bom, mesmo supondo que a oferta real de moeda aumente, será que isso de fato aumenta os gastos? Ou seja, está questionando no fundo o tal do efeito riqueza final. A oferta real de moeda aumenta, as pessoas se sentem mais ricas e vão gastar mais, vão consumir mais, e aí a economia tende ao pleno emprego. Ele questiona isso e diz inclusive que se isso ocorresse numa magnitude que seria a magnitude necessária para gerar o pleno emprego, na verdade isso ia dar um problema maior, ia gerar falências, crise bancária, etc. Então, na verdade, esse ajuste não tem como ocorrer na visão do Kaleck. Por quê? Aí eu tentei traduzir aqui, não sei se fui feliz na tradução, mas então ele expõe lá qual é que seria o argumento do Pigou. Conforme mencionado acima na hipótese do Pigou, o estoque de moeda é constante, de modo que seu valor real cresce à medida que o salário nominal cai. Assim, argumenta o Pigou, o valor real dos haveres existentes aumenta, quanto mais ricas as pessoas estiverem, menor será a sua propensão a poupar de uma dada renda real. Então essa é como ele expõe o argumento do Pigou. E aí ele diz assim, bom, mas o aumento do valor real do estoque de moeda não significa aumento do valor real do total dos haveres. Por quê? Ele diz assim, uma parte da oferta de moeda é crédito. E o crédito de um é débito de outro.
Então tem uma parte desse efeito que é neutralizada. Por quê? Porque se o cara tem a moeda e ela a origem é uma operação de crédito, o que vai acontecer? Esse cara que que tem os recursos na mão vai ganhar em termos reais porque os preços estão caindo. Mas e o cara que, digamos, mas se ele é devedor, o que acontece com o valor real da dívida? Então, na parcela da oferta de moeda que tem por trás dívida, né, tem uma boa parte, por exemplo, uma boa parte dos depósitos à vista, né, uma parte da oferta de moeda lá, é na verdade dívida dos bancos para com quem tem aqueles depósitos. Então o que acontece se o valor real do estoque de moeda aumenta, o valor real das dívidas também aumenta. Então eu posso imaginar que o efeito positivo, né, sobre o consumo daqueles que são credores é compensado pelo efeito negativo sobre aqueles que são os devedores. Né? Se eu estou devendo, né, R$1.000 e os preços caem, o valor da minha dívida de R$1.000 é agora maior. Tá? Porque eu estou devendo e agora os preços são menores. Então o valor real do meu débito é menor. Isso tende a fazer com que eu gaste menos. Assim como aquele cara que tem a moeda na mão, os preços estão menores, talvez ele gaste mais, mas aquele que está devendo, na verdade, ele tem a tendência de gastar menos. Então tem uma boa parte aí do efeito que eu posso considerar nulo, se eu achar que esse efeito se compensa, porque na verdade eu posso imaginar, inclusive, que o devedor tem uma propensão a consumir maior do que o do credor, ao contrário, não teria se tornado um devedor. Né? Então, se for isso, de fato o efeito é negativo, mas vamos supor que o efeito seja equivalente, então acaba sendo nulo. Né? Então, os ganhos dos detentores de moeda corresponderão a perdas equivalentes dos devedores. Tá? O que acontece? Então, aí, até uma coisa que eu estava conversando aí, uma parte da apresentação foi no café, depois a outra no elevador, né, com o Henrique. O que acontece? Qual é o efeito disso, né, Henrique? O fato de que nem toda a oferta de moeda está sujeita a esse impacto aí da queda dos preços faz com que o efeito precise ser muito forte sobre a parte que sobra. O Kaleck diz assim: o valor real dos haveres aumenta apenas na extensão em que a moeda estiver coberta por ouro. Em outras palavras, o valor real dos haveres aumenta como resultado da queda de salários, aumenta apenas pelo aumento do valor real do ouro. Claro que num sistema que não é baseado em ouro, na verdade o que vai acontecer é que o efeito ocorre somente no valor real daquilo que eles chamam de base monetária, né? Que é o papel moeda, o poder público, né? E as reservas bancárias. Essa é a parte que não tem dívida. É uma dívida do governo, na verdade, né? Eu tenho moeda na minha mão, na verdade eu tenho um direito de compra sobre o governo. É uma dívida do governo que não paga juros. Né? Então o que acontece? Como o agregado monetário aí é bem menor do que a oferta monetária, então tu precisa de uma queda enorme dos preços. Talvez tu precise de uma queda muito forte dos preços para fazer com que essa base monetária tenha um valor real tão aumentado a ponto de estimular tanto o consumo a ponto de chegar ao pleno emprego. Ou seja, a intensidade do efeito, mesmo que, agora esquecendo as críticas anteriores, né? Imagina que o salário nominal caia, o preço caia, a oferta real de moeda aumente. Não é o aumento da oferta real de moeda, é o aumento só da parte real da base monetária. Então o preço tem que cair muito, né, para que esse aumento real da base monetária possa ter um estímulo ao consumo tão grande que possa levar a economia ao plano de emprego. Né? E eu falei assim, bom, e aí o que acontece é que tem, na verdade, uma situação mais grave. Se o preço tiver cair muito, aí vai ser uma catástrofe. Por que vai acontecer? Vai haver problemas do ponto de vista do sistema bancário, porque uma queda muito forte dos preços vai aumentar drasticamente o valor real dos débitos, que é o que eu estava falando, ou seja, então é só a gente pensar o que acontece com os bancos americanos, né, quando os preços dos ativos que eles têm lá no ativo do balanço caem. Né? Bom,
O que deu, né? O que acontece, uma crise bancária. Ou seja, se os preços estiverem caindo, aquele cara que está numa posição devedora, ele fica cada vez pior, né? E o Caleg diz, bom, isso levaria a falências generalizadas, uma crise de confiança. O ajuste, essa parte que eu achei interessante. Ele diz o seguinte, o ajuste provavelmente nunca chegaria ao fim. Se os trabalhadores persistissem em seu jogo de competição irrestrita, o governo introduziria um piso salarial por pressão dos empregadores. Ou seja, né, se de fato os trabalhadores insistissem, não, nós queremos reduzir o nosso salário nominal, quem viria a dizer que não para com isso são os próprios empregadores. Provavelmente vários já teriam entrado em, né, processo de falência, provavelmente devedor. Então os próprios empregadores fariam pressão sobre o governo para mandar parar. Manda parar com esses trabalhadores aceitar salários nominais menores. Né? Essa passagem. Então, refazendo a pergunta, né, qual que é o mecanismo teórico que supostamente leva a economia capitalista ao pleno emprego? Se ele é baseado no efeito Pigou, não sei, não tem essa resposta. Não tem. Eu acho que realmente tem uma série de críticas a esse efeito que nos faz, pelo menos a mim, faz crer que não há ajuste automático em direção ao pleno emprego. E se não há ajuste automático em relação ao pleno emprego, por isso eu falei que a discussão é um pouco subsidiária aí para a coisa da inflação, ou seja, se não há mecanismo que leve a economia automaticamente para o emprego, por que toda a inflação tem que ser de demanda? Se a economia não vai automaticamente para o pleno emprego, então existe capacidade, certo? Então, se existe capacidade, por que os preços aumentam porque a demanda é excessiva? Não, tem razão para pensar porque a demanda é excessiva. Eu posso tranquilamente raciocinar como sendo um produto de equilíbrio abaixo do pleno emprego. E aí, se tem inflação, bom, então vamos olhar para o outro lado, vamos olhar para os custos, né? Os preços crescem porque os custos crescem. Aí, de novo, o pessoal, não, mas daí é um choque de oferta. Aí, então, eu fiz o gráfico, mas no caso, quando a inflação é de custo, o pessoal fala que é um choque de oferta. Sim, mas se fosse um choque de oferta, eu teria que explicar, então, por que sempre que dá um choque de oferta, tu não tem uma recessão. Né? Porque se a oferta se desloca para trás, se a demanda agregada fosse assim, eu teria que ter um aumento de preços e também uma queda do produto, certo? Mas aí, esse ponto aí parece que o pessoal não costuma discutir, só que não. Tem pressão de custo, o cara diz, não, choque de oferta. Aí o cara já visualiza o esqueminha de oferta e demanda agregada. Só que essa que é a questão, quer dizer, às vezes a gente até inconscientemente a gente acaba raciocinando nesses termos e não tem justificativa para raciocinar nesses termos. Não tem justificativa para achar que existe uma demanda agregada bem comportada. Tá? Não tem. A justificativa que existe é isso. Ou seja, o pessoal diz que o efeito Pigou é a alegria dos neoclássicos, né? Porque assim eles conseguem, mas não sei, porque alegria, se não tem fundamento tal do efeito Pigou, então não tem por que raciocinar em termos de uma demanda agregada desse jeito. Melhor a gente ficar com a ideia de que no curto prazo o produto de equilíbrio depende dos gastos, da distribuição da renda e ponto. Essa é uma ideia simples, né? Muito simples, porém importante. Porque a reação, se a reação teórica é essa aí, bom, desculpa, mas não funcionou. Então acho que, na verdade, já falei bastante, vou só completar aqui, colocando algumas questões, que tudo isso que eu falei são, né, essa ideia do gasto capitalista, distribuição, tudo isso ideias que estão mais relativas ao curto prazo, né? Quando se trata de longo prazo, a gente tem que começar a considerar a questão da acumulação de capital, né, que é chamado, na literatura lá marxista, apareceu do Tugan Baranovsky como problema lá aparece do Tugan, que diz, bom, o problema do investimento é que ele é demanda no curto prazo, mas no longo ele é aumento da capacidade produtiva. Então, se no curto prazo o aumento do investimento contribui para que o produto efetivo se aproxime do produto de plena capacidade, no longo ele faz o contrário. Porque no longo o investimento aumenta o produto de plena capacidade, e aí talvez esteja afastando o produto de plena capacidade do
produto efetivo. E aí, então, na verdade, o pessoal que está estudando aí, vendo calecas, sabe que a grande questão é a questão do longo prazo, quer dizer, que é como compatibilizar esse movimento, né, o efeito do investimento como demanda e o efeito do investimento como ampliação de capacidade. E a inspiração do Kalec está lá no Tugan Baranovski, que é o cara que começou a discutir isso aí. Ele inclusive faz uma interpretação do Tugan Baranovski, mostrando que a questão lá do Tugan é muito parecida com o problema que aparece na teoria tradicional, que é o problema da instabilidade do modelo do Herod. Então tem um problema, o modelo é instável, né, porque a reação dos capitalistas a uma situação de baixa ociosidade, né, é aumentar o investimento. Mas aumentar o investimento aumenta a demanda, e aí diminui ainda mais a ociosidade. E aí, como é que a questão toda teórica é exatamente como é que compatibiliza esse efeito duplo do investimento com demanda no curto prazo e capacidade. E o Kalec, né, ele, enfim, tem lá o seu modelo, né, no longo prazo. Ele estava interessado em explicar como é que é o ciclo, né? E essa ideia de ciclo do Kalec foi muito influente. Então, lembro agora de uma interpretação lá da Conceição Tavares e do Beluso, a Conceição Tavares, sobre o período do milagre. Eles têm a tese lá do ciclo endógeno, né? Lá é 100% inspirado na coisa do Kalec. Eles dizem assim, por que houve uma desaceleração no produto, o crescimento do produto na economia brasileira a partir de 73, 74? Vai dizer, não, porque ali estava entrando em operação, né, os estoques de capital, investimentos que tinham sido realizados 3 anos antes, e aí no momento que esse investimento entra em operação, o que acontece é que a capacidade produtiva dá um salto, e os capitalistas olham e veem, bom, mas tem ociosidade aqui, aí eles recolhem os gastos. Então, aqui eu acho que tem uma coisa também que eu não falei, que é o Kalec, ele usou muita matemática sempre, né, nos trabalhos dele, mas ele tinha um cuidado muito grande do uso da matemática. Eu li uma passagem outro dia que dizia assim, ó, dando um conselho para alguém, assim, dizendo assim, olha, matemática é muito bom, mas tem que cuidar para não usar a matemática de uma maneira que tu não consiga dizer aquilo que tu está fazendo ali matematicamente. Ou seja, matemática só é boa se tu conseguir explicar em uma forma simples o que está por trás daquelas equações ali. Eu acho que realmente, porque a matemática ajuda no raciocínio, ajuda a resgatar uma ideia muito mais rápido, fazer um raciocínio de uma maneira formal, mais rápido e tal. Enfim, mas muitas vezes esconde coisas, né? E eu acho que nessa questão aí do ciclo, eu acho que o Kalec realmente é muito difícil, é bem difícil. Eu tento isso assim, frequentemente, porque eu tento dar aula sobre essas questões de economia brasileira e tal, e por exemplo, a Conceição Tavares, muito influenciado do Kalec, e eu tento explicar essa coisa do ciclo sem usar matemática, porque, né, senão o aluno de graduação, né, normalmente quer matar a gente, né? E é muito difícil, né? É muito difícil explicar essa ideia do ciclo do Kalec de uma maneira intuitiva, mas basicamente eu acho que o problema do ciclo do Kalec é que o efeito sobre a demanda e sobre a capacidade não é simultâneo, né? O efeito do investimento sobre a demanda é imediato e o efeito sobre a capacidade ele é defasado. Então o que acontece é que muitas vezes quando a capacidade produtiva aumenta, a demanda já não justifica aquela capacidade produtiva aumentada. E aí a tendência de ter abaixo do ciclo. Até que a utilização da capacidade tenha caído a um nível baixo bastante que possa incentivar de novo um crescimento do investimento. Essa é a maneira como eu consigo, a maneira como eu consigo descrever a coisa do ciclo do Kalec. Agora, dependente da questão do ciclo, eu acho que tem uma outra questão aí que é, digamos, ter alguma ideia mais clara, né, ou simples, enfim, sobre como é que é o ajuste do estoque de capital a longo prazo. Pode ser ciclo, pode ser difícil, pode ser complexo, pode ser tudo, mas como é que é, de uma forma assim, então a tendência do crescimento? Como é que eu posso... Porque então, quer dizer, então se eu não conseguir explicar, ou tiver uma forma de justificar o
crescimento da capacidade produtiva no longo prazo, então eu de fato tenho que me contentar com uma ideia de que a demanda determina o produto só no curto. E aí a gente volta para a macro tradicional, que é assim, todo mundo aceita que a demanda tem um papel no curto prazo, mas não no longo. No longo depende da oferta. Na verdade não, na verdade eu tenho como imaginar um ajuste do próprio produto efetivo no longo prazo, né, com base também na demanda efetiva. Só que aí eu tenho que imaginar alguma forma de ajustar, de que o estoque de capital cresça em função das necessidades, né, do produto efetivo. Se o produto efetivo vai acima da capacidade, então isso implica um aumento da taxa de investimento e assim por diante. A maneira mais simples, então, vejam, aqui como eu disse, eu acho essa discussão do Kaleck, por que também eu vejo assim, quer dizer, o Kaleck queria fazer uma coisa do ciclo meio, um ciclo mecânico e tal. Só que, se a gente vai querer enxergar, por exemplo, a América Latina, o Brasil, em termos de ciclo, o ciclo não é determinado endogenamente, pelo menos eu penso assim, os ciclos dos países periféricos normalmente vão ser dados pelas questões externas. Então não é. Por isso que a coisa desse texto da Conceição é meio estranha, porque justo no ano em que teve o choque do petróleo, né, ela diz que o problema da desaceleração foi porque entrou em operação investimentos que foram realizados. Na verdade, eu acho que tem uma outra situação externa do choque do petróleo, foi isso que determinou tu parar de crescer. Não um mecanismo endógeno de aumento da capacidade acima daquilo que seria necessário, etc. Então eu acho que a coisa do ciclo do Kaleck é um pouco fora assim, daquilo que nos ajuda a entender a coisa que ocorre na periferia, porque eu acho que na periferia os ciclos são muito mais dados por questões que são totalmente exógenas, né? Então o petróleo sobe, é o juro dos Estados Unidos que sobe, é os preços das commodities que sobem, enfim, são questões externas que determinam o quanto a gente pode crescer e o quanto a gente não pode. Enfim, então eu acho que a ideia para mim de ciclo um pouco mecânico, assim, eu não sei, não sou muito fã, né? Mas assim, então só para dizer que a ideia do Kaleck ficou restrita ao curto prazo, eu acho que dá para pensar num esquema assim, teórico em que a gente tem uma coisa desse tipo, ou seja, o gasto determina a produção junto com uma determinada capacidade produtiva dá o grau de utilização dessa capacidade. Eu tenho uma capacidade e o produto efetivo. Bom, isso implica um grau de utilização, pode ser alto, pode ser baixo, depende da relação entre produto e capacidade. Aí eu posso pensar que dependendo do grau de utilização da capacidade, eu tenho mais ou menos investimento, né? E esse investimento implica em aumento da capacidade produtiva e aumento do gasto. Então essa é a questão, né? Se isso dá ciclo ou não dá, eu acho uma questão secundária. Eu acho que o fundamental é tu encontrar uma maneira, né, de compatibilizar essas coisas aí. Como é que tu explica que o investimento possa ao mesmo tempo ser um elemento do gasto, determina o produto, e um determinante da capacidade produtiva, e esses dois determinam o próprio. Não, essa é uma questão, né, complicada, claro. E aí, só para, né, não dizer que não disse nada sobre isso, eu tenho que recorrer ao meu guru, né, que esse sim, o professor Serrano, que tem uma ideia sobre essa coisa do longo prazo, que eu acho relativamente simples. O que ele faz na tese de doutorado dele lá? Então ele estabelece esse princípio da demanda efetiva, né, Kaleck, Keynes, etc., também para o longo prazo, como fazendo com que a taxa de investimento fique endógena. A ideia é que tu vai ter uma taxa de investimento que proporciona o aumento de capacidade produtiva necessário para gerar o produto potencial necessário e tal. Na verdade, a matemática pode ser mais complicada, mas em determinadas hipóteses tem isso aqui, ou seja, aquela ideia lá do curto prazo, que o investimento mais o consumo capitalista sobre a parcela dos lucros determina o produto, vai para o curto, e no longo o produto vai ser aquilo ali, vai ser o consumo capitalista sobre 1 menos a parcela salarial menos aquele VGE ali. Do que depende aquele VGE ali? É a relação capital-produto, ou seja, uma relação tecnológica, capital-produto, e a taxa de crescimento esperado dos gastos.
Isso vai determinar uma taxa de investimento. Esse é o produto. Com esse modelo aí, o estoque de capital cresce na necessidade da demanda efetiva. Então, se a demanda efetiva está crescendo rápido, o estoque de capital cresce mais rápido, a demanda efetiva cresce mais devagar, o estoque de capital cresce mais devagar. Então, não vou entrar em detalhes aqui, tá? Porque não é o ponto, mas acho que essa questão anterior aqui, ela não pode ser vista, embora ela seja complicada, né? Eu admito que ela é complicada, mas ela não pode ser vista como uma coisa impossível de se resolver. Não, ela é possível de se resolver. Ela é possível de se resolver e uma das formas é essa aí, supor que a taxa de investimento fique endógena. E aí o produto a longo prazo fica aquele ali, o estoque de capital cresce na medida da necessidade. É interessante esse modelo aí, explica algumas coisas assim. Por exemplo, o que acontece aqui é que o crescimento a longo prazo vai depender da taxa de crescimento do CK ali em cima. E o CK ali em cima a gente pode reinterpretar como sendo não só consumos capitalistas, mas como tendo ali dentro outros gastos autônomos. Por exemplo, o gasto público e as exportações. Então todos os gastos que são autônomos em relação à renda estão ali no CK. E o crescimento do produto vai ser equivalente ao crescimento daquele gasto autônomo ali em cima. E a capacidade produtiva? A capacidade produtiva vai atrás, vai dizer, mas esse modelo é muito fácil. Isso aí. Não é questão que não é. Claro que vai haver subidas, descidas e tal, mas não tem razão para não haver uma tendência de crescimento da capacidade produtiva junto com a necessidade. E é interessante se tu olhar os resultados desse modelo aqui, tu vai ver que tem algumas coisas que aparentemente são contraditórias. E assim, uma taxa maior de crescimento dos gastos autônomos ali, o CK, vai implicar, claro, num crescimento maior, num aumento mais rápido da capacidade produtiva, portanto uma taxa de investimento maior e uma taxa de poupança maior. Então tem um certo paradoxo, assim, aparentemente, que é quanto mais rápido o crescimento, por exemplo, dos gastos públicos, livre de outras restrições, quanto mais rápido for o crescimento de gastos públicos, maior vai ser a taxa de poupança da economia. Porque o crescimento mais rápido dos gastos públicos implica um crescimento mais rápido da demanda, que implica um crescimento mais rápido do produto, que requer uma acumulação de capital mais rápida, que induz um investimento maior e uma taxa de poupança maior. Então, por exemplo, o pessoal gosta de explicar muito o desempenho dos países asiáticos porque eles têm uma taxa de poupança maior. Então eles têm uma taxa de poupança maior, por preferências, porque os caras gostam de poupar, eles não são gastadores, etc. Então isso que permite que os asiáticos cresçam uma taxa maior. Não, na verdade eu posso explicar isso aqui de outra maneira. É porque exatamente porque eles gastam mais, ou porque os gastos autônomos crescem mais rápido, que isso implica uma taxa de poupança maior. Porque uma taxa de poupança maior é necessária para acomodar um investimento maior para um aumento de capacidade produtiva. Então é porque exatamente porque os gastos crescem mais rápido. Tá? Agora, claro que não quer dizer, e aí com isso eu termino de verdade, não quer dizer que isso aqui resolva todos os problemas. A questão é que, bom, a princípio não tem restrição de capacidade produtiva para o crescimento da demanda mesmo no longo prazo. Mas não quer dizer que não tenha outros tipos de restrições. Então, por exemplo, no caso das periferias, dos países periféricos, é óbvio que tem uma restrição externa, né? Ou seja, bom, você vai poder crescer se o teu balanço de pagamentos permitir. Não. Tá bom, isso é importante, né? E o Careca até tem uma outra contribuição sobre isso, né? Pouca, mas tem. Agora, o mais interessante é que eu acho que mesmo no caso de um país como os Estados Unidos, que não tem esse tipo de restrição externa, porque é livre de preocupações sobre o balanço de pagamento, na minha forma de ver, tem restrições a esse tipo de crescimento, e aí o Careca discute, né, de uma forma que eu acho fantástica, que são as restrições políticas a esse processo. Que é o seguinte, bom, então quer dizer que é só, eu argumentei agora, então é só o governo querer, no caso dos Estados Unidos, o governo querer, a economia cresce e chega no plano de emprego. Mas a questão é que nem todo mundo quer o plano de emprego. Né? Ele vai dizer, existem restrições de natureza política ao plano de emprego. Porque o plano de emprego implica uma série de implicações, de consequências políticas, etc., que não agradam a todos. Então vai ser muito difícil
um governo, mesmo livre de restrições externas, realizar uma política de gasto que leve a economia para o plano de emprego, porque ele vai encontrar oposição do ponto de vista político. Aí eu não vou entrar nisso, mas eu deixo. Aí quem não leu ainda, eu recomendo que leia esse texto que chama Aspectos Políticos do Plano de Emprego, que foi um texto que o cara escreveu em 43, exatamente no período que ele estava trabalhando em Oxford lá e discutindo a questão da economia de guerra. A economia de guerra é um pouco isso, pleno de emprego o tempo inteiro. Tem que produzir arma. E aí é pleno emprego. Agora, o que acontece? Então ele vai ver, não, tem implicações sociais e políticas no pleno emprego que acabam encontrando uma série de resistências, né, porque modifica a relação de forças na sociedade. Ou seja, o pleno emprego implica uma outra relação de forças que não é agradável a todos. Então, possivelmente o governo vai encontrar normalmente uma economia, uma sociedade democrática, principalmente, né, encontrar oposição, né, uma política de pleno emprego. Bem, então, tá? Não inventei nada, está tudo aqui. Talvez tenha inventado alguma coisa. A maioria está aqui. Então, obrigado. Bem, acho que questões que não faltam. Eu vou abrir 4 inscrições no primeiro bloco e depois se houver mais questões, se tiver novas perguntas. Bem? Então, Maria e Teória. Bem, vamos lá. Vamos lá, talvez. Fernando, na realidade, a pergunta mais é uma curiosidade, não sei se quando está se lendo aí sobre Caneca, a obra do Caneca, e eu li um pouco hoje de manhã, né, para preparar, mas eu só gravei, como eu te disse no cafezinho, só gravei a data de 22 de julho, que ele nasceu. Mas enfim, ele é 10 anos, né? 9 anos mais velho que o Isaac. Né? E ele esteve lá naquela época, 15, 36, 37, ele já tinha algumas ideias, né? Teve lá um período de tempo lá dentro, de Louis Hobson, né? É interessante, né? Parênteses, né? Interessante, por que ele não foi convidado para dar aula em Cambridge, né? Isso chama atenção, né? Com ideias similares, né? Parecidíssimas, né? Não foi convidado para ser professor lá, né? pelo Keynes. Vis-a-vis o Israfa, que era, né? muito menos conhecido, não tinha essas ideias prontas, e o Keynes convidou. Bueno, isso é outra coisa. Mas não é esse o meu ponto. Meu ponto, bom, então ele circulou por lá. E quem li, né? Eu li uma resenha do livro Feio, Jorge Feio, eu já te prometi que vou te dar, né? Sobre o Caneca, que é bem interessante. E eu li uma resenha do Solo sobre esse livro, né? Então o Solo está falando lá, né? Evidentemente que o bom neoclássico dando umas paulatinhas no Caneca, né? no Caneca, mas fala sobre essa questão tá no livro do Feio, né? Da vivência, das aproximações do Caneca com o Keynes, segundo a John Robson, a coisa não deu certo, né? Mas é o Keynes lá, o Caneca com o Han, o Dobb, né? O Maurício Dobb, com o Israfa, e aí vem a questão, né? Essa tua leitura e talvez a tua interpretação também, né? O que eu imagino? Eu imagino que eles tivessem conversado muito, né? O Caneca com o Israfa, principalmente, né? E que tenha alguma coisa lá no Caneca ou no próprio Israfa que seja muito comum, né? Entre os modelos das teorias de ambos, né? E eu não sei se tu se questionar sobre isso, enfim, é uma interrogação, né? Se dá para encontrar alguma similaridade, além dessa utilizada agora pelo Serrano, né? Na questão do longo prazo, né? Mas se o Caneca absorveu alguma daquelas ideias, tá? Que é como
acompanharam a vida toda do Luiz Rafa, né? O Luiz Rafa, embora mais velho, estava naquele mesmo ciclo, né? Participar do mesmo ciclo, das mesmas conversas, né? Enfim, é uma curiosidade que eu tenho. Eu até tenho uma questão, eu só passou no microfone. Eu até tenho uma questão, Fernando, que você disse que não queria aprofundar e se tiver espaço para aprofundar nesse momento. Na relação da redução da taxa de juros com o aumento do investimento. Bom, a gente já discutiu algumas vezes isso lá no núcleo, e eu entendi o que você quis dizer com relação que você não acredita, digamos assim, na troca de trabalho por capital devido à variação de eficiência ou de produtividade, né? Mas, de todo modo, uma redução da taxa de juros acaba reduzindo o custo de oportunidade, não é? E, às vezes, eventualmente, viabilizando investimentos. Oi? Também, mas olhando pelo ponto do investimento mesmo, você concorda com isso? Essa questão? Pegando o modelo do Serrano no final, o CK, o gasto autônomo, pode ser expansão do crédito, certo? Estamos falando de exportação do governo, uma ampliação do crédito, mesmo que não tenha comprado da renda, antecipando gastos. E esse é um outro canal, na verdade, que os juros podem influenciar. Os juros podem não influenciar diretamente via investimento, mas ele pode expandir o crédito e aumentar o consumo. Queria ver como é que coloca a problemática do juro, não via a demanda de capital, mas via a expansão do crédito. Mais uma. Eu tenho, na verdade, um comentário, assim, a primeira coisa, assim, de ficar bem claro que o Kalec, parte que o Fernando colocou na apresentação dele, vem parte do Marx. Então ele fez coisas, por exemplo, o Keynes ele está preso na abordagem marshalliana, tá? E o Kalec não, ele usa um modelo heterodoxo realmente. Então isso é uma vantagem, assim, dos Kalekianos sobre o pessoal da incerteza fundamental e dos pós-keynesianos. Outra coisa é com relação a que é uma parte que o Robert Black trabalha muito, que é a questão do economias lideradas pelos salários, né? Ou seja, o Kalec trabalha com a parte da paradoxo dos custos. Se a gente tem uma economia aberta, o que acontece é que o paradoxo dos custos não funciona tão bem. A gente vai ter um choque negativo de demanda externa, resultado do aumento dos salários. E também essa questão que é uma questão que longamente debatida entre os neomarxianos e os kalekianos, que é com relação à relação salário real e taxa de acumulação a longo prazo, sendo positiva para o Kalec e negativa para os demais. Não permitir a absoluta exceção, já que foram parte. Não, a minha curiosidade vai do ponto de vista histórico, valeu. Não, é só o papel do Kalec como uma espécie de consultor do terceiro mundo, que grau foi essa influência. Isso não foi exceção. A esquerda e a direita, inclusive, Chantal, o primeiro-ministro da Economia do Hitler, se tornou um grande consultor dos países asiáticos depois da Segunda Guerra. Então, é curiosidade saber que grau foi a influência do isso. Muitas coisas, né? Alberto, pelo que eu li, Alberto, ele se dava muito bem com o Israel. O Kalec, quando chegou em Cambridge, já foi assistir o seminário do Israel. Poucas aulas que o Israel deu, né? Parece que, pelo que eu li, enfim, o Kalec assistiu, mas realmente assim, não parece ter uma interação assim, do ponto de vista de produção, assim, de ideias dos dois. Assim. Realmente não tem isso. Assim.
Mas o que tem, o que eu li, é que havia uma relação pessoal muito boa. Inclusive, o Kalec disse que na Inglaterra, todo o período dele na Inglaterra, só conheceu 2 gentlemen, que era o Dobb e o Sraf. Um era comunista e o outro era italiano, quer dizer, os 2 eram comunistas, então assim, parece que tinha uma relação muito boa, eram amigos, os 2, mas realmente eu também não vejo assim, uma interação do ponto de vista de produção, assim, não tem. Não, é claro que se tu pegar a teoria da distribuição do Kalec, tu pode ver que tem uma conexão que é, bom, a ideia de uma margem bruta, tá? Tem mais a ver com a teoria do Sraf, a ideia do Sraf de que, olha, de repente é a taxa de lucro mesmo que é a variável dependente e o salário real é a variável dependente. Mas isso é meio que um maneiro, assim. Digamos assim, na escolha da variável distributiva, né, entre salário real e taxa de lucro, tanto o Kalec quanto o Sraf estão do mesmo lado. Assim. Os 2 escolhem a taxa de lucro. Só que o Kalec escolhe da maneira dele lá da margem real, que inclusive tem problemas do ponto de vista micro. E o Sraf também escolhe a taxa de lucro. Mas eu realmente não, eu também não vejo, assim. Embora não seja incompatível, né? Essa que é a questão. Toda a contribuição do Sraf não tem nada de incompatível com a coisa da demanda efetiva. Tanto é que recentemente o pessoal fez muito disso. A ideia do Serrano é exatamente fazer essa compatibilidade. Pegar o princípio da demanda efetiva, nos termos mais parecidos com o Kalec que do Keynes, porque o Luiz Henrique livre de contaminações, né? Mais fácil compatibilizar, e de fato dá. Né? Pode discutir esse modelo, pode ser melhor, pode ser pior, mas dá. Né? Não tem problema nenhum do ponto de vista lógico. Né? Enfim, então, mas realmente seria uma coisa de tentar investigar agora os documentos lá dos Sraf, etc. O pessoal gosta de mexer lá nos papéis e tal. Mas eu realmente também não vejo. E as coisas não ser convidado a ser professor, né? Eu acho que tinha uma ciumeira entre o Keynes e o Kalec. Pode ser essa. Eu acho que o Keynes meio que. Putz, né? Esse cara aqui ainda mais meio socialista e tal. A questão do Robert, né? Isso é uma questão, né? Porque ele também sabia que o Sraf era. Sim, é verdade, mas né, o Sraf mais quieto no cantinho dele lá, né? Escreve o teu livro aí, fica na tua, né? Fica. Quem brilha sou eu. Eu tentava falar a mesma coisa de um jeito melhor, né? A questão que o Robert coloca, não dá para explicar em pouco tempo como é que é, porque eu acho que a demanda bem comportada. Então, eu acho isso, eu fico indignado com isso, sim, porque né, a gente passa 10 anos, 15, 20, 30 escutando, né, falar de que o investimento aumenta com aquela taxa de juros e a gente nunca tem tempo para explicar por que não é, né? Então, por favor, vou fazer uma outra aí só para explicar isso. Mas assim, a coisa do custo de oportunidade, é verdade que a taxa de juros reduz o custo de oportunidade, mas aí que está, isso exatamente porque reduz o custo de oportunidade é que não vai ter impacto sobre o investimento. Esse é um argumento talvez mais forte para explicar por que aquela taxa de juros não tem por que ter. Porque se o custo de oportunidade muda com a taxa de juros e o custo de oportunidade faz parte da formação de preços, então quando a taxa de juros cai, a ideia é que isso vai ser incorporado no preço, não vai mudar, a rentabilidade vai mudar tanto dos títulos, tanto do capital financeiro, se chamar, ou da aplicação financeira, quanto da aplicação real. Quando cai, as duas coisas caem juntas. Quando aumenta, as duas coisas aumentam junto. Então, isso ocorreria se tu estivesse falando assim, tu tivesse uma queda da taxa de juros e a rentabilidade do capital produtivo permanecesse. Aí sim, porque aí tu teria uma distância entre os dois, aí tu dizia, mas aí vale a pena pegar empréstimo aqui para investir lá que vai ter uma diferença. Mas até porque os dois caem juntos, né? A ideia é que a taxa de juros caindo, bom, isso é uma ideia bem mais recente, assim, enfim, né? Tem bastante discussão sobre isso também.
Se a taxa de juros cai e o custo de oportunidade cai, isso de alguma maneira vai ser incorporado na formação de preços, e aí a rentabilidade do capital produtivo tem que cair junto. Tá? Não sei se consegui explicar essa questão. O que o Roberto falou, que eu acho que quando o juro cai tem um impacto no consumo, sim. Só que eu acho que isso não é suficiente para, no longo prazo, justificar uma taxa de crescimento maior, porque basta pensar que o juro tem um limite para cair, né? Então, se o juro cai, o consumo aumenta, mas não aumenta a taxa de crescimento do consumo, né? Tem uma mudança de posição, talvez. Uma taxa de juros de 20% cai para 10%. O consumo que era 100 vai aumentar para 200. Entendeu? Tá? Então, é possível que uma queda importante do juro cause um aumento da demanda? Sim. Mas justifica um crescimento mais permanente da demanda? Eu acho que não. Eu acho que tem uma mudança de patamar aí. Caiu o juro, pode incentivar o consumo, mas não uma taxa de crescimento do consumo permanentemente mais alta. Né? Tá? Eu acho isso. Assim, eu acho que é verdade que o juro cai, aumenta o consumo, sim, eu acho sim. Mas não que aumente a taxa de crescimento. E aí a taxa de crescimento no longo prazo depende não tem modelo ali, depende da taxa de crescimento dos gastos autônomos, no caso do consumo dos capitalistas ali. Né? As coisas que o Henrique colocou, eu acho que tem mais a ver, Henrique, não sei se eu entendi, com a questão que tem uma discussão aí sobre a relação entre a distribuição e o crescimento. Né? Ou seja, alguns acham que é melhor uma parcela dos lucros maior, né? Outros. Eu sou daqueles que não misturam as coisas. Eu gosto de distribuição e crescimento, eu acho que um pouco nessa linha que eu falei assim, é possível uma mudança distributiva cause algum tipo de mudança de nível, assim, que nem a questão do juro, que no caso seria isso. Se o juro cai, tem que aumentar o consumo, mas não uma taxa de crescimento. Mesma coisa eu acho de distribuição. Eu acho que se mudar a distribuição, pode ter um impacto, mas temporário. Assim, né? Não acho que uma parcela dos lucros maior ou menor vai causar uma taxa de crescimento mais rápido, mais devagar. Eu acho que não, acho que é um efeito mais limitado. Assim. Mas isso é, enfim, poderia pensar um pouco mais sobre isso. O que o Victor colocou, eu acho que como eu disse, eu sei que o cara que teve no Brasil teve uma vez, teve essa vez. Talvez teve mais, mas certamente teve mais no Chile, etc., no Cepal e tal. E tem uma questão que eu acho que a influência do Kalec é importante, que é exatamente, eu não falei muito nisso, né, mas como é que ele interpreta? Falei um pouco, mas não cheguei a... Ele dizia que as economias de desenvolvimento são economias mistas. Né? São economias mistas. Por que é misto? Porque ele achava que elas eram meio planejadas e meio não planejadas. E o fato de ser planejada, para ele, implica que tem certos setores que vão estar sempre muito próximos da plena capacidade. Tá? Então, o que significa o setor estar muito próximo da plena capacidade? É que mesmo que tu tenha na economia toda capacidade ociosa, ou seja, um nível de equilíbrio do produto baixo, do produto de pleno emprego, produto potencial, tem certos setores que estão estrangulados ali, né? Tem gargalos em certos setores. E aí essa ideia influenciou muito o pessoal na coisa da inflação estrutural.